E aí, traveleiros! Nos últimos vídeos a gente mostrou pra vocês o tour completo do motorhome e também num outro vídeo o time-lapse, a construção completa, o passo a passo em 7 minutos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como é morar aqui no motorhome, porque uma das dúvidas que mais surgem é qual que é a nossa autonomia, ou seja, quanto tempo que a gente consegue morar aqui na van sem precisar de apoio externo. Vamos começar falando da água, que hoje é a parte onde a gente tem menor autonomia morando no motorhome. Nós temos essa caixa d'água aqui de 120 litros e nós utilizamos essa água tanto para cozinhar, lavar louça, tomar banho e para beber também. Nós temos um filtro lá dentro, então nós conseguimos tomar a água, não importa a fonte que a gente coloca, o filtro, passando pelo filtro, ela vai ficar potável, então a gente consome essa água também. Considerando todos esses usos, a gente tem uma autonomia aí de 2 dias e meio, às vezes até 3 dias com essa caixa d'água. Isso acontece principalmente porque, como a gente está no litoral, nós começamos a nossa viagem no verão, no litoral, entrando no mar quase todo dia, a gente precisava tomar banho lavando o cabelo praticamente todos os dias. E isso diminui bastante a nossa autonomia porque aumenta o nosso consumo, né? Eu tenho cabelo grande, o Renan também, então aí a gente acaba gastando um pouco mais de água. Mesmo se a gente tomar banho sem lavar o cabelo, o Renan é bem peludo, então para enxaguar essa água acaba gastando mais também, e às vezes o banho dele até gasta mais do que o meu, e aí também cai a nossa autonomia. Mas é claro que nós conseguimos sim racionar, e aí tomar banhos mais rápidos, lavar só o essencial e sair rapidinho. Por exemplo, se a gente for ficar num lugar muito remoto, que a gente sabe que não vai dar para encher a caixa d'água, aí a gente consegue segurar as pontas, racionar o máximo possível, e a gente acredita que consiga aí manter uns 4 dias, às vezes até 5 dias de autonomia. Mas é claro que isso é assim um ponto de atenção pra gente, de 2 dias é pouco, e a gente tem interesse sim em aumentar essa caixa d'água aqui. Nós temos esse espaço extra aqui, nós não pensamos nisso na hora que a gente estava construindo o motorhome, mas há uma possibilidade da gente trocar essa caixa por uma maior, crescendo aí até uns 200 litros, o que vai melhorar bastante esse ponto de autonomia pra gente. Então essa é uma das pequenas coisas que a gente acredita que seja interessante mudar um pouco mais pra frente aqui no motorhome. E eu falei ali da caixa de água limpa, mas a gente também tem a caixa de água suja aqui no motorhome. Nós temos 2 caixas, uma embaixo aqui desse lado do carro, que é a água que vem da pia, e a outra embaixo do carro do outro lado, que é onde vai a água do banheiro. Essas 2 águas que vão, né, essa água suja, ela não é esgoto, porque a gente não faz xixi no banho, é só água de sabonete, shampoo, e aqui da pia é água de lavar louça do dia a dia. E a gente consegue descartar em praticamente qualquer lugar, porque a gente tende a usar sempre produtos biodegradáveis para não agredir tanto o meio ambiente aqui no motorhome. Mas como a gente teve que adequar essas caixas d'água para o tamanho que tinha embaixo da Sprinter, o que não é muito, porque o step da Sprinter vai embaixo do carro também. Então aqui a gente teve que alocar no que tinha ali disponível de espaço. Por isso elas não são muito grandes. Nós temos 35 litros, não, melhor, 34 litros, se considerar o ladrão e o espaço que ela tem, 34 litros em cada uma das caixas, o que dá aí uma autonomia de 1 dia, basicamente. A gente só realmente deixa fechado para não cair em qualquer lugar, mas assim que a gente tem uma possibilidade, seja uma vala ou próximo de um posto de combustível, geralmente tem aquelas grelhas no chão de lavar carro, sabe? A gente joga ali a água, ou se a gente está em algum lugar que é estrada de terra, nós utilizamos e jogamos a água ali também. Como eu falei, a gente usa produtos biodegradáveis para não agredir o meio ambiente, então não tem tanto problema onde nós descartamos essa água suja, mas sim, ela tem uma autonomia bem pequena. E com relação à autonomia elétrica, né? Quando a gente diz autonomia de energia, a gente está falando aqui, ó, dos painéis solares, porque além deles, a gente também consegue carregar as nossas baterias estacionárias através de um carregador de baterias, conectado numa tomada comum 110 ou 220 no local de apoio que a gente tem. É só puxar uma extensão e colocar na tomada que a gente consegue carregar essas baterias. Mas quando a gente está falando de autonomia, a gente está falando de autossuficiência, né? Quanto tempo que a gente consegue ficar, usar essa energia lá dentro para carregar os nossos notebooks, baterias de câmeras, a luz mesmo interna, as lâmpadas de LED 12 volts, a nossa geladeira. A gente tem uma geladeira 12 volts, ela é o que acho que mais consome energia porque fica ligada 24 horas por dia, todos os dias. A nossa bomba de água
elétrica também, 12 volts, enfim, todos esses aparelhos é o que nos faz consumir energia. E para alimentar a gente tem 3 painéis solares de 150 watts de potência cada um, além daquele carregador externo. E para armazenar essa energia a gente tem 3 baterias estacionárias de 220 amperes. Assim, é bastante coisa, tá? Geralmente a galera tem motorhome com 2 baterias, acredito que seja o suficiente, mas como nós trabalhamos com internet, a gente precisa de notebook para trabalhar, enfim, a gente passa várias horas e precisa de energia, então a gente resolveu investir numa 3ª bateria, deixar o teto todo aqui do nosso motorhome forrado de painéis solares para que a gente conseguisse ter uma autossuficiência um pouquinho maior. E por que um pouquinho maior? Porque a gente tem esse carregador também. Geralmente a gente produz menos energia do que a gente consome, mas a gente produz. Então imagina que num dado dia a gente produziu 400 amperes de energia e a gente consumiu 500 amperes. No final do dia tem um déficit de 100 amperes. E aí passa um dia, passa outro dia, então ele vai acumulando esse déficit, né? 100 a menos, 200 a menos, 300 a menos, e aí a bateria vai descarregando pouco a pouco. Vai chegar num determinado dia em que a gente precisa carregar elas através desse carregador, ou seja, os painéis solares aqui não são suficientes. E aí por isso que a gente fala da autonomia, quanto tempo que a gente consegue ficar aí, ó, só com o painel solar, né? Varia, tá? Principalmente com relação ao clima, se tá chovendo ou tá fazendo bastante sol, e com relação ao período do ano e onde você está geograficamente, né? Se tá pegando bastante incidência solar sobre os painéis solares ou não. Como no nosso caso, no início da viagem, a gente estava em fevereiro, no auge do verão, fazendo bastante sol, a gente conseguiu ter de 10 a 15 dias de autonomia. Já agora que a gente está se aproximando do inverno, nos últimos dias a gente pegou bastante chuva, tempo nublado, aí a autonomia já caiu para 5 ou 6 dias. E com relação à autonomia de combustível desse carrinho aqui, né? Esse modelo é uma Mercedes Sprinter 310, ano 99, então é um carrinho antigo sim, a diesel, motor diesel, e segundo a ficha técnica da Mercedes, ele faz 10 km por litro. E quando a gente usava ele em São Paulo, no dia a dia, durante um ano, durante a construção do motorhome mesmo, antes de iniciarmos essa viagem de volta ao mundo, ele estava fazendo esses 10 km por litro. Em janeiro de 2020, logo antes de iniciarmos essa viagem, a gente fez a retífica do motor completinha. Então espera-se que essa autonomia de combustível tenha melhorado um pouquinho, né? Pelo menos não piorado. Então deve continuar esses 10 km por litro, ou 10,5, 11... Não muito mais que isso também, porque retífica não faz milagre. Mas a gente não consegue ter uma exatidão no número para falar para vocês, porque desde que saímos de viagem, a gente só rodou 1000 km, abastecemos 2 vezes e a maior parte do tempo ficamos parados aqui em Paraty, cumprindo nosso isolamento social, só ligando o carro de vez em quando, dando uma voltinha para não estragar ele, mas é isso. Com relação à autonomia de comida, a gente tem esse armário aqui, este aqui e mais uma geladeira de 67 litros, que dá espaço suficiente para compra de 7 a 10 dias. Muito mais do que isso não cabe no espaço que a gente tem. Já aconteceu da gente se empolgar no mercado, comprar muito mais e aí ter coisas que ficou para fora aqui. Enquanto estamos parados, tudo bem, isso não é um problema. A gente coloca em cima da mesa, debaixo aqui do sofá, a gente tem espaço. Só que se a gente for rodar, principalmente durante uma viagem, aí isso é um problema, porque a gente não quer nada solto aqui no carro, né? E outro ponto também, principalmente com relação a alimentos perecíveis. Então, verduras, legumes, frutas. Depois do 10º dia já começa a estragar. Também já aconteceu logo no início, em que a gente estava aprendendo ainda até essa vida não só de morar dentro da van,
mas a vida de casados, porque antes a gente morava com a mãe da Laís, onde ela fazia as compras, fazia as comidas, então a gente não tinha muita noção de preço dos alimentos, quanto tempo que durava cada coisa. Então tudo isso a gente está aprendendo meio que ao mesmo tempo. Não só na van, mas também vida de casado. A gente fazer a nossa própria comida todo dia. Então essa média aí, uma vez por semana, a cada 15 dias a gente precisa ir no mercado. Outra autonomia importante é com relação ao nosso banheiro. Nós temos esse porta-pote aqui, ó, é uma privada, um banheiro químico portátil. E o que isso significa? Nós não temos aqui no motorhome uma caixa de esgoto. Tudo que a gente faz de xixi, cocô, tem que ser aqui dentro. Lembra que eu falei? Nada de xixi no banho. Vai tudo pra cá. E aqui embaixo tem um reservatório de 20 litros, onde a gente coloca tudo isso, coloca produto químico também, pra, claro, não criar cheiro e pra tudo ir se dissolvendo lá dentro. E a gente consegue utilizar o porta-pote. Utilizando nós dois, todo dia, como eu falei, pra tudo, nós temos uma autonomia aí de 5 dias. Depois desse tempo, nós precisamos desacoplar, pegar essa parte do reservatório e despejar em uma privada comum. Quem faz esse serviço é o Renan e ultimamente ele tem deixado sempre no limite, assim, o máximo possível. Por isso aí essa autonomia de 4, 5 dias. Mas é claro que quando a gente também estiver em um lugar muito deserto, remoto, que a gente vai passar mais do que 5 dias, a gente consegue também fazer uma autonomia melhor, só usar um matinho do lado que não tem problema também. Ou quando eu tiver com diarreia. Quando eu tiver com diarreia, o intestino vai poder um pouquinho impactar aqui nessa autonomia. Se por acaso tá com uma disenteria aí, um piriri, pode ser que dure menos a autonomia do porta-pote. Mas na via de regra tá sendo essa daí. E com relação à nossa autonomia de roupa, de quanto em quanto tempo nós precisamos lavar roupa nesse motorhome? A nossa média tá sendo entre 15 a 20 dias sem precisar lavar roupa. Isso incluindo todas as peças de roupa, com exceção, é claro, de roupa íntima, calcinha, cueca, que isso a gente consegue lavar no banho. As demais roupas a gente consegue aí ter essa autonomia grande por 2 motivos. O primeiro deles é que, apesar da gente ter um espaço limitado de armário aqui na van, ou seja, a gente não pode ter muita roupa, nós também não quisemos ser totalmente minimalista, ter só 2 camisetas, 2 bermudas e tá tudo bem. Não, a gente colocou roupa suficiente para que a gente não precisasse ter que lavar roupa toda semana. E o outro motivo é que, dependendo de onde a gente tá, se a gente não sai tanto da van, se a gente não transpira, se a gente usa a roupa um dia e ela não tá suja, não está suada, fedida, a gente usa mais uma vez. Então a gente consegue assim economizar na lavagem de roupa, o que é muito bom porque para lavar roupa a gente precisa ligar a máquina, tirar ela para fora, gastar água, então a gente precisa ter um ponto de apoio. Com essa autonomia a gente fica tranquilo nesse quesito. E além de todos esses pontos aqui, muita gente pergunta quanto custa viajar, qual é a nossa autonomia financeira para se manter na estrada. Olha, a gente tem uma média diária até o momento de R$ 43,17 por dia, os dois, o casal. Isso está incluso desde a alimentação até a parte de combustível, levando em consideração que a gente está parado há bastante tempo, mas também outros custos como, por exemplo, internet, enfim, várias coisas. Essa é a nossa autonomia de vida no momento. Se você quer saber em detalhes todos os nossos custos e despesas até o momento, a gente fez um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E não se esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você sentiu falta ou o que você sentiu que nossa autonomia seja alta, e também dá aquela força, ó, se inscreve no canal porque a gente quer trocar essa plaquinha aqui, ó, pela placa de 100 mil inscritos no YouTube. E falando em se inscrever, aproveita, se inscreve no canal e se inscreve também na Semana do Motorhome Artesanal, um evento que a gente vai fazer do dia 22 a 28 de junho, totalmente online, 100% gratuito, onde nós vamos falar mais sobre construção de motorhome artesanal. Então, quem gosta desse assunto tem que estar presente. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, até o próximo vídeo, Traveleiros! Até!